No vídeo de hoje eu vou citar uma frase que, se você usa ela com frequência, cuidado. Preste atenção, porque talvez ela seja um grande problema para a sua vida. Eu vou falar sobre um grande pregador americano que é da atualidade, que fala muito bem sobre as coisas de Deus e que nos alerta sobre vários pontos que precisamos prestar atenção. Eu sou Matheus Ganga, seja muito bem-vindo ao Confraria Bíblica. Aqui eu falo sobre Escritura Sagrada, livros, pregações, assuntos que nos aproximam de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. E hoje eu vou falar sobre um grande pregador americano, John Piper, da atualidade, que tem falado muito aos nossos corações. Ele é uma pessoa muito eloquente, que gosta de falar com muito entusiasmo. E isso tem sido importante para nós nos dias atuais. Apesar dele ter uma grande bagagem, de ter uma boa retórica, de ser um teólogo doutor em Novo Testamento, ele não permite que a sua pregação e seu carisma sobreponham-se à palavra de Deus e ao próprio Deus. Cristo está sempre no centro da pregação dele. Vale a pena demais conhecer John Piper. Existem muitas pregações dubladas dele e ele tem muitas frases, eu vou citar algumas aqui, e dentre elas tem essa que eu acho que é muito perigosa. Muitas pessoas repetem esse assunto como se fosse um coringa que você tira para rebater qualquer aproximação de alguém que quer te colocar perto de Deus. Eu já gravei um vídeo parecido com esse sobre C.S. Lewis, onde ele fala em uma das frases dele como evitar o inferno. Eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir esse vídeo em outro momento. Mas agora nós vamos para a primeira frase de John Piper, que é a seguinte: não pare de orar até que a montanha tenha se movido. Oração é uma coisa que deve ser uma constante na vida do crente, do cristão, que nos aproxima muito de Deus. Eu vejo muitas pessoas que de vez em quando pedem para que a gente faça oração pela vida delas, e já vi até testemunhos, por exemplo, como do Luciano Subirá, em que uma pessoa pediu para que ele orasse pela vida dele, que fizesse jejum, que estava numa batalha muito grande, e aí o Luciano Subirá, ele se propôs, e ele disse: olha, eu vou ficar o final de semana inteiro só no jejum de água, vou orar pela sua causa e tudo mais, mas você vem comigo. E aí a pessoa, na mesma hora, falou: não, pastor, eu não posso fazer isso não, eu tenho um churrasco para ir nesse final de semana, e aí não dá para te acompanhar não. Então a pessoa quer deixar que o outro ore por ele, que o outro jejue, que o outro busque. Então ele fala: ore até que a montanha se mova. E essa deve ser a nossa postura, muito simples, muito prática. A segunda frase tem a ver com o que eu falo aqui quase que diariamente, que é sobre Escritura Sagrada, que é a seguinte: nunca memorizar as Escrituras é como carregar água preciosa em uma peneira. Nós temos uma facilidade nos dias atuais de ter Bíblias o tempo todo. Antigamente não tinha como as pessoas terem Bíblia com a facilidade que a gente tem. Hoje, por exemplo, no celular eu tenho uma Bíblia e eu posso colocar qualquer versão dela que eu quiser, posso colocar em outra língua, posso fazer o que eu quiser dentro do celular, além das que a gente já tem em casa, impressas. Não ler a Bíblia hoje não é por falta de tempo, não é por falta de nada, é por dizê-lo mesmo com a Escritura Sagrada. E ela que nos norteia, que nos direciona para o lugar certo. Por isso, como ele diz, é como carregar água preciosa numa peneira. A gente está jogando fora uma oportunidade de conhecer a Deus de uma forma melhor. E a terceira frase liga com essa segunda, que ela diz o seguinte: quando alguém te mostra aquilo que você sempre olhou e nunca viu, isso é absolutamente revolucionário. Com todo mundo acontece esse tipo de coisa. Às vezes a gente está assistindo uma pregação, um texto que a gente já leu várias e várias vezes, e aquele pastor tira dali de dentro uma frase que parece que nunca estava ali, parece que ela nem tinha sido escrita ainda. E aquilo abre nossos olhos, abre a nossa cabeça e a gente passa a perceber de forma mais ampla tudo que Deus está querendo para nós e de nós naquele momento. Então existe essa oportunidade de ver algo revolucionário dentro da Escritura Sagrada todas as vezes que a gente lê e tenta memorizar, como ele disse na frase número 2. E a frase número 4 tem a ver com obras. Muitas pessoas acreditam que pela força do seu braço você vai conseguir fazer com que Deus se agrade de você e aí você vai ser salvo por causa disso. Ele diz o seguinte: que loucura imaginar que nossas boas obras pudessem um dia pesar mais do que os nossos maus atos. A gente é mau por natureza, a gente é pecador por natureza, nós temos essa índole que não vai sair de nós, nós somos pecadores. E aí, de vez em quando eu vejo pessoas que acreditam que vão fazer algo tão grande que Deus vai se impressionar com aquilo. Nada impressiona mais do que Jesus sair da glória de Deus, morrer na cruz e ressuscitar por pecadores como nós, que não merecíamos que ele fizesse isso, e aí ele faz. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós devemos nos deleitar na graça que Deus derramou sobre as nossas vidas e que fez com que, através de um sacrifício de cruz, a obra de Cristo, que nós fôssemos salvos e reconciliados com ele.
É isso que a gente deve ter. E isso deve gerar em nós não só uma grande mudança e arrependimento pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, mas nós devemos nos arrepender deles, e aí sim a gente se aproxima de Deus, porque Jesus agora permitiu que isso acontecesse. O véu se rasgou e o sacerdote nosso, o sacrifício sacerdote, ele nos aproxima de Deus de uma forma melhor. E a frase que eu disse lá no começo, que muitas pessoas repetem como se fosse um coringa que a pessoa tira da manga para poder retrucar às vezes o cristão, é a seguinte: o fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. Muitas pessoas acreditam que o fato de Jesus comer com os pecadores, de estar com pecadores, é que os pecadores estão certos, que não tem nada de errado em continuar pecando e fazendo mal, e não é assim que funciona. Jesus, como John Piper diz aqui nesse texto, ele se aproxima dos pecadores para tirá-los daquele lugar, para trazer a eles um momento de arrependimento. Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, vai dizer o seguinte: não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento. Tem que ter transformação em pessoas que encontram-se com Cristo. Quando Jesus se aproximava dos pecadores, como as prostitutas e os cobradores de impostos, aquelas pessoas eram transformadas. A bondade de Cristo ela era tão constrangedora para a vida deles que não tinha como ser da mesma forma depois que se encontrava com Cristo. O problema é que as pessoas usam essa frase hoje em dia para dizer, olha, Jesus andava com os pecadores, então eu posso continuar sendo pecador, porque não tem problema que ele vai andar comigo da mesma maneira. Não pense assim, porque não é assim. Isso é uma grande idiotice, e isso é quase que cuspir na obra de Cristo. João Batista chamava as pessoas para o arrependimento, Jesus vem depois, tira o pecado do mundo, mas ele é o que transforma e o que nos salva. E a última frase, na simplicidade de John Piper, ele diz o seguinte: lembre-se, você tem apenas uma vida e foi feita para Deus. Não a desperdice. Essa é a oportunidade que nós temos, e ela é a única, de nos aproximarmos de Deus. Tem muita gente que está perdendo a oportunidade de se aproximar de Deus todos os dias de sua vida. John Piper é um homem que ele nos mostra como chegar a Deus. É muito interessante conhecer a obra dele, são mais de 40 livros publicados, ele tem muita literatura boa, e além de ter os sermões dele no YouTube, que a gente pode assistir com tranquilidade, alguns dublados, alguns legendados, para quem tem dificuldade e não consegue assistir os vídeos em inglês, dá para desfrutar da sabedoria dele dessa forma. Se você vê até aqui esse vídeo, gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque o YouTube recomende ele para mais pessoas. Muito obrigado a todos que já estão inscritos, um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.